Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renato Marques e essa é a coluna Dissenso, um espaço de análise da conjuntura aqui no canal da CEPUSP. O vídeo de hoje é na realidade o primeiro de uma série de vídeos a respeito de um dos fatos mais marcantes, de um dos fatos mais importantes que vieram a acontecer nesses últimos tempos. Agora no mês de maio, o juiz da segunda vara federal de Brasília, de nome Charles Renaud Frazão de Moraes, considerou o ex-juiz e político Sérgio Fernando Moro réu, ou seja, declarou Sérgio Moro réu em uma ação popular impetrada por um grupo de deputados do Partido dos Trabalhadores, o PT, onde, nesta ação, eles afirmam que Sérgio Moro teria agido com parcialidade e interesses pessoais, causando prejuízos financeiros à Petrobras e ao país durante a famosa Operação Lava Jato. Muito bem. A partir de agora, de maio de 2022, Sérgio Moro é réu. Nós vamos debater, vamos explicar um pouco dessa questão, porque Sérgio Moro se transformou, agora no século XXI, em uma figura ímpar na política e na história brasileira. Sérgio Moro, devido a uma série de ações, que levaram a esse atual fato dele capitanear, hoje comprovadamente capitanear, a famosa operação midiática Lava Jato, ele acabou interferindo diretamente em vários dos destinos da República Brasileira. E agora essa nova página em que ele acaba sendo, certo, não apenas acusado, mas se torna réu, de uma ação, um possível crime, isso coloca mais água na fervura e é necessário que você que está em casa comece a entender um pouco daquilo que, infelizmente, a grande mídia corporativa pouco divulga. Vamos fazer um esforço aqui em alguns vídeos para procurarmos compreender passo a passo o que foi essa operação, quais as suas implicações e por que o juiz Sérgio Moro foi considerado pelo Supremo Tribunal Federal um juiz parcial e também, e portanto, teve anuladas todas as suas ações, por exemplo, no caso da perseguição ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vamos procurar entender ponto a ponto essa história, que é uma história realmente marcante e que foi decisiva para levar o país à condição que ele se encontra hoje. Bom, o vídeo de hoje, o primeiro deles, vai tratar fundamentalmente do quê? Do período anterior à Lava Jato. Sim, porque existem algumas questões internacionais e algumas questões internas ao país que contribuíram muito para a consolidação do, vamos dizer assim, do espírito na sociedade que levou a essa intervenção da Lava Jato e todas as suas intercorrências. Então vamos lá, gente. Vamos começar falando basicamente o seguinte. A inspiração do juiz Sérgio Moro para, em 2014, lançar mão da chamada Operação Lava Jato esteve lá no início da década de 1990, mais precisamente no ano de 1992, na Itália. Sim, porque o que aconteceu na Itália em 1992? Na Itália, em 1992, iniciou-se a Operação Mãos Limpas, em italiano Mani Pulite. A Operação Mãos Limpas foi conduzida por um juiz italiano
chamado Antônio de Pietro. É importante ressaltar um detalhe fundamental. A configuração da justiça italiana é diferente da configuração da justiça brasileira. Então, lá na Itália existe uma figura que é o chamado juiz promotor. Ou seja, é uma figura, né, que tem dupla função. Diferente do que acontece aqui no Brasil, onde a Constituição brasileira separa claramente o papel do promotor do papel do juiz. É muito importante que você guarde essa informação para entender todo o processo que acabou ocorrendo aqui no Brasil. O herói, por várias vezes citado por Sérgio Moro em diversas vezes, o herói dele, o herói italiano dele, Antônio de Pietro, tinha essa dupla função. Ele, Sérgio Moro, aqui, como qualquer outro juiz, não possui a função acusatória, a função de procurador. Muito bem, mas vamos voltar lá a mãos limpas. Em 1992, o juiz Antônio de Pietro conduziu um processo, essa chamada Operação Mãos Limpas, onde buscou, através de alguns recursos, dentre os quais um recurso presente na Constituição italiana, o recurso das chamadas delações premiadas, procurou desvendar uma série de crimes relacionados à lógica da corrupção. Bom, esses crimes foram desvendados. A Operação Mãos Limpas investigou mais de 5.000 pessoas, chegou a prender mais de 900 pessoas e interferiu diretamente na política da Itália. Por quê? Porque nesse processo de investigações foram levantados inúmeras figuras da vida pública italiana, figuras políticas, dos dois maiores partidos da Itália, então, a chamada Democracia Cristã, um partido de centro-direita, e o Partido Socialista Italiano, um partido de centro-esquerda, além de mais outros partidos políticos da Itália, que estariam envolvidos em diversos processos de corrupção. O juiz Antônio de Pietro se transformou numa espécie de herói nacional. O juiz Antônio de Pietro levou, com a condução da chamada Operação Mãos Limpas, contribuiu diretamente para o esfacelamento do quadro político partidário da Itália de então. E é importante ressaltar que quando esse quadro político partidário se esfacela, ele abre espaço para a chegada, né, à disputa eleitoral na Itália de uma série de novos candidatos, de candidatos que se vangloriavam em se autodenominar outsiders, ou seja, em se autodenominar não políticos, pessoas que viriam de fora do ambiente político. E, obviamente, essa chegada dessas pessoas veio recoberta de muito discurso moralista. A ideia de que a política italiana estava podre, tá? E que, por ter apodrecido, ela precisava de um banho de novos cidadãos, os quais viriam de fora do ambiente político, trazendo o frescor, trazendo a ênfase da novidade, pelo fato de não participarem da vida pública. Passado algum tempo, o próprio juiz Antônio de Pietro aceitou participar da política, ou seja, deixou de ser um juiz para se transformar em um político, também utilizando esta onda de uma política descolada dos políticos. A bem da verdade, o que aconteceu depois da Operação Mãos Limpas
é que a Itália passou a ser governada por um cidadão de péssima lembrança para os italianos, chamado Silvio Berlusconi, um ex-cantor da noite de Milão, um ex-cantor que também fazia shows em iates de granfinos, como se costuma dizer, uma figura que ascendeu economicamente e se tornou um grande empresário, muito bem sucedido no campo do entretenimento, no campo televisivo, inclusive também se tornou dono de um clube de futebol muito importante na Itália, o Milan. Esse cidadão, Silvio Berlusconi, vem na esteira da Operação Mãos Limpas e se torna a figura mais importante da política italiana, se torna primeiro-ministro da Itália. O que aconteceu com Silvio Berlusconi no poder foi que, passados alguns anos, a corrupção, aquela que a Operação Mãos Limpas havia dito que colocaria fim, que iria pôr abaixo, na realidade cresce de forma avassaladora. Silvio Berlusconi se mostra um dos maiores corruptos da história contemporânea italiana e europeia, e, no final das contas, o sistema político italiano regrediu por muitos anos. Apesar de todas essas características, a bem da verdade, aqui no Brasil, mais especificamente no estado do Paraná, lá no interior do estado do Paraná, um cidadão chamado Sérgio Fernando Moro se inspirava nesta figura. Tinha ali, certo, começava a ter uma demonstração, certo, de uma admiração enorme, principalmente porque ele considerava que a política era algo sujo e que deveria ser limpa por figuras oriundas da justiça. Passando por cima dos elementos básicos da democracia, que é o fato de que a política só pode ser limpa pelo voto popular e não pela influência, pela ingerência de alguns ditos sábios, venham eles da academia, venham eles do sistema financeiro ou venham eles do judiciário. De qualquer forma, Sérgio Moro se encantou tanto com a Operação Mãos Limpas que no ano de 2004 escreveu um artigo, um importante artigo que circula na internet, vocês podem encontrá-lo com maior facilidade, chamado Considerações sobre a Operação Manipulite, sobre a Operação Mãos Limpas, que nós vamos deixar aí na descrição para que vocês possam ver, se se interessarem. Pois ele escreve esse artigo lá em 2004, 10 anos antes de lançar a Operação Lava Jato, onde ele tece loas elogiando o modus operandi da operação e, fundamentalmente, mostrando que estava interessado em repeti-la na medida do possível. Destaque para duas características importantes que ele faz questão de ressaltar ali. A ênfase na questão das delações premiadas e também a questão da conivência entre o Poder Judiciário e a mídia. A ideia de que deveria o Poder Judiciário cooptar parte da mídia para usar a mídia contra figuras da política. Usar contra figuras as quais essas figuras seriam taxadas de corruptas. Pois bem, estava tudo lá escrito, está tudo lá divulgado nesse documento de 2004. O juiz, na época, juiz Sérgio Moro, desejava fazer uma interferência no sistema político partidário brasileiro aos mesmos moldes da interferência que Antônio de Pietro fez no sistema sistema político partidário italiano.
é importante dizer que depois da aventura política de Antônio de Pietro, ele abandonou a carreira política, foi um político que na realidade teve uma passagem frustrante, sem absolutamente alterar nada de significativo na realidade política italiana, e hoje o Antônio de Pietro vive, né, como advogado. De qualquer forma, essa conjugação, que é algo muito forte, presente na sociedade brasileira, porque vários segmentos dessa sociedade enxergam a política como algo sujo e enxergam que deveria vir uma espécie de espada salvadora para limpar esta sujeira vinda de fora da política e não da vontade da soberania popular. Isso tudo criou o campo para a possibilidade da ascensão da Lava Jato uma década depois. Outra questão, e essa já não é mais internacional, esta é interna, que precisa ser compreendida por vocês, para que vocês possam entender os próximos vídeos, onde nós vamos esmiuçar todas as ações da Operação Lava Jato e as suas implicações. Do que eu estou falando? Já há muito tempo que no nosso país, no Brasil, existe uma percepção construída na sociedade, em grande parte influenciada pela mídia corporativa, de que o Brasil é um país da impunidade. De que o Brasil é o país onde os criminosos não são presos. Essa percepção extremamente equivocada acaba gerando uma sensação e um desejo punitivo em diversos segmentos da sociedade brasileira. Esse punitivismo vem se arrastando há décadas. E ele cresce de forma acelerada, exacerbada, quando você vai encontrar, né, na mídia corporativa, na grande mídia, interesses de divulgação de ações políticas negativas dos seus adversários, enquanto encobre ações políticas negativas dos seus candidatos e dos seus políticos de preferência. Por que eu afirmo de forma tão peremptória algo que vai contra o senso comum a respeito da questão da punição? Por que o Brasil não é o país da impunidade? Bom, se você enxerga a questão da punição como, por exemplo, a lógica do aprisionamento, então, meu querido e minha querida, vocês estão tremendamente enganados. Porque o Brasil é o terceiro país do mundo que mais encarcera seres humanos. O Brasil só fica atrás dos Estados Unidos da América e da China no número de encarcerados. São mais de 700 mil cidadãos e cidadãs presos atrás das grades. Com um detalhe importante: presos em prisões que não comportam mais do que 400 mil. Então nós estamos falando aí, certo, de um déficit de lugares para abrigar essas pessoas aprisionadas que chega perto de 40% do total. Ainda é importante ressaltar uma outra questão. Desses mais de 700 mil brasileiros e brasileiras presos, formando o terceiro maior exército de encarcerados do planeta, nós temos mais de 260 mil que sequer julgados foram. Ou seja, nós temos mais de 34% dos aprisionados que, detalhe importante, que aparecem, né, como aprisionados sem serem criminosos. E por que eu afirmo sem serem criminosos? Por uma questão muito simples. A Constituição da República Federativa do Brasil é muito clara. Você não pode ser considerado criminoso sem ter sido julgado, sem ter passado por todas as instâncias que determinam a sua possibilidade de defesa.
Assim sendo, sem o trânsito em julgado, ninguém pode ser criminoso, mas nós temos considerado criminoso. Mas nós temos mais de 34% de todos os presos, mais de 260 mil almas aprisionadas sem ter tido um julgamento. Como alguém ainda pode dizer que no Brasil não se prende? Lamentável esse tipo de afirmação, obviamente, porque ela não condiz com a ciência, não condiz com a realidade. De qualquer maneira, ela ajudou a criar esse ambiente de ódio à política e de sensação de que no Brasil não se pune as pessoas e, portanto, seria necessário que viesse um salvador da pátria, um juiz, para fazer a justiça, uma justiça ferrenha, uma justiça rápida, uma justiça talvez até acima da lei. Por hoje é só, pessoal. Nós continuamos na próxima semana com mais um vídeo dando prosseguimento a esse tema. Sérgio Moro virou réu. Um abraço. Tchau, tchau.